Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui, mais este momento reunindo, aprendendo com as Escrituras do Pai. Amém? Estamos lendo hoje 1 João de número 3 e olha que a palavra nos ensina. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, e todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça, ele é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por os nossos irmãos também. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, e se não se compadecer dele, como pode então permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, olha que profundo. A gente vê que João, ele inicia aqui dizendo, como é grande o amor de Deus para conosco. Ele está aqui basicamente assim, apaixonado e transmitindo com muita verdade e com muito amor essa preciosidade que significa o quê? O amor de Deus por mim e por você. Ele enfatiza que é muito grande o amor de Deus para conosco, porque ele fez algo, meus amados, para que possamos ser chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos, todos nós que estamos nessa aliança. Todos nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós entramos nesse novo concerto, nós entramos nessa nova aliança. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha só que interessante, meus irmãos, olha que profundo. Quando Deus criou Adão e Eva, ali Adão era um cabeça de raça. Quando Deus deu uma ordenância à humanidade, a todas as coisas criadas, dê frutos, cada um produza segundo a sua semelhança. Os animais tinham que produzir segundo a sua semelhança, e Deus constituiu ao homem que produzisse, outros filhos segundo a sua semelhança. Então, meus amados, Adão foi um cabeça de raça. Então ele foi criando filhos e filhos e filhos. Porém, meus amados,
teve um imprevisto aí, terrível. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Adão pecou. Adão deixou a imundícia entrar dentro de algo que era perfeito. Então, meus amados, conforme Adão foi se procriando, né, os filhos dos filhos e assim por sucessivamente, né, a sua parentela, assim se dizendo, meus amados, todos eles estavam carregando o quê? A mácula, o pecado, né, a corrupção. Então, meus amados, quando Deus enviou o seu Filho Jesus, que antes mesmo da existência de tudo ele já estava preparado. Então, meus amados, agora, meus amados, mediante a isso, mediante ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, que Ele é perfeito e santo, agora Cristo passou a ser, né, o novo Adão, o segundo Adão, a palavra diz isso, né? Agora Cristo é o novo cabeça de raça. Por isso que todos nós que entramos nesse concerto, que entramos nessa nova aliança, agora, meus amados, nós somos produzidos filhos de Deus. Você está compreendendo a preciosidade disso? Esse é o amor que o Pai nos concedeu. Agora todos nós que estamos nessa aliança com Cristo, somos chamados filhos de Deus, semelhantes a Deus, perfeitos novamente. Não porque a nossa natureza é perfeita e é santa, não. Essa aqui sempre vai carregar o pecado, a mácula. Porém, meus amados, aquele que nasce de novo, manifesta o quê? A glória e o poder de Deus. Isso é, meus amados, você levantar as suas mãos, aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da tua vida. É você aceitar Jesus e falar, Senhor, eu não quero mais fazer parte da velha aliança, essa aliança que é corruptível, essa aliança que é pecaminosa. Não, agora eu quero a aliança que está em Cristo Jesus. Para isso, você aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Você reconhece que eu e você, antes, estávamos numa condição miserável, né? Sem vida, sem cor, sem sabor. Porém, meus amados, agora, quando você inicia esse processo de santidade, de receber Jesus na tua vida, tudo se faz novo. Agora você passa a obter o que? O Espírito Santo de Deus dentro de você. Você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Agora você entra num processo de santidade progressiva e você vai se libertar de toda a imundícia do passado. Você compreende? Então, por isso que agora nós somos chamados o que? Filhos de Deus, o que de fato somos. Todos aqueles que aceitam a Jesus. E o mundo não conhece isso, meus amados. O mundo não conhece, porque quando Jesus veio ao mundo, o mundo não o conheceu. Nem os teus o conheceu. Amém? Mas, amados, agora nós somos filhos de Deus. E tem mais um porém, ainda não se manifestou o que havemos de ser de fato. O que João está querendo dizer com isso? Meus amados, entenda uma coisa. Nós estamos passando por um processo, né, doloroso, sim, de fato. Né, a lapidação, a transformação, a santidade que Deus está trazendo para mim, para você, meus amados, ela dói. Por quê? Porque está expelindo tudo que é de ruim de mim, de você. Amém? Né? A santidade de Deus confronta o nosso eu pecaminoso. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, temos que nos abster de todas as imundícias que o mundo tenta impor sobre as nossas vidas. E sendo assim, meus amados, essa santidade ela é progressiva, ela vai se aumentando cada dia mais. Você vai aprendendo a viver o que é viver a vontade de Deus Pai, viver a santidade de nosso Deus e ser como Ele é de fato. E nós temos um melhor amigo, nós temos um ser muito maravilhoso que está nos ajudando, nos conciliando. Quem é? O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, meus amados. E Jesus Cristo, que está à destra do Pai, que é o nosso advogado. O sangue de Cristo, meus amados, nos guarda da ira de Deus. Você entende isso? O sangue de Cristo, esse sangue que foi derramado na cruz por mim e por você, para trazer santidade, para trazer salvação, nos protege de tanta coisa, meus amados. Nos protege do maligno e também nos protege da própria ira de Deus, porque nós somos pecaminosos, nós somos muitas das vezes falhos, mas, meus amados, aquele que realmente reconhece o seu estado de miséria e reconhece que agora, através de Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus e passamos a ser herdeiros e co-herdeiros de Cristo, de algo tão maravilhoso que eu e você não merecíamos, meus amados, agora você entende que você tem que viver uma vida de santidade. Você entende que agora você tem que fazer tudo que possa agradar ao teu Deus, nosso Deus, o Deus de Israel. Amém, meus amados? Isso é ser chamado filho de Deus. E quando ele diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser, é porque o melhor, meus amados, está por vir. O melhor sempre fica por final.
Amém? O nosso estado inicial nunca será melhor que o nosso estado terminal. O que é o estado terminal, meus irmãos? É a santidade, a santificação final. É naquele grande dia, quando Cristo, quando Jesus vier com toda a sua glória e majestade, né, beirando aqui aos céus, meus irmãos, vim buscar a mim e a você e a todo o seu povo, que permaneceu fiel à palavra, que permaneceu, meus amados, em santidade, se abstendo do que o mundo tenta corromper o homem, mas se absteve, manteve a fidelidade, manteve a integridade e a santidade de Deus, não se corrompeu, não se contaminou com heresias, com soberbas, né, com concupiscências da carne, né, com ali, né, a vista pelas coisas que corrompem o homem. Não, esse manteve-se firme. Esse, meus amados, todos estes que eu acredito fielmente que eu e você estaremos inclusos nesse povo, separado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nós naquele grande dia, meus amados, através dessa grande manifestação do nosso Senhor, com todo o poder e toda a glória dele, agora sim, nós seremos transformados também em glória e sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é de fato. Você tá entendendo, meus amados? A profundidade do que João está dizendo, né? Através do Espírito Santo de Deus, nós poderemos enxergar Cristo de como ele é de verdade, meus amados, porque o nosso corpo não será mais esse corpo aqui humilhado, será um corpo transformado. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, meus amados, quando você lê lá em Filipenses 3:21, que fala assim, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, essa manifestação de Jesus Cristo para nós, naquele grande dia, o dia do Senhor, meus amados, nós seremos transformados. Nosso corpo, esse corpo humilhado que você está vendo, vai ser transformado em um corpo glorioso, que o seu corpo vai ser igual ao corpo de Jesus Cristo, transformado em glória. Amém, meus amados? É algo muito precioso, sabe? É algo muito profundo. Então, por isso que ele exorta, meus irmãos, todo aquele que nele tem essa esperança, ou seja, essa esperança desse grande dia, se a tua esperança está nisso, meus amados, glórias a Deus por isso. Não coloque a sua esperança numa coisa que é passageira, que é as coisas deste mundo. Amém? Não viva a tua vida só na esperança das coisas aqui nessa terra. Amém? A sua verdadeira, o foco da sua esperança, meus amados, tem que ser nisso que eu estou te dizendo, nesse grande dia, o dia do Senhor. Amém? Porque as outras coisas, meus amados, são coisas secundárias. Não são coisas que não são importantes, são importantes também, mas são secundárias. Então, o primordial, o principal na tua vida é manter a sua esperança no grande dia do Senhor. Então ele te dá um exemplo aqui, ele te dá, né, uma condição que você tem que aplicar. Então, purifica-se a si mesmo. Amém? O que é purificar-se a si mesmo? É você tirar de dentro de você, do seu coração, toda a imundícia, toda a corrupção, toda a maledicência, tudo que não edifica você, meus amados, perante Deus, larga a mão. Amém? Isso é purificar. É todos os dias você fazer uma análise e ver se não tem nada de errado dentro de você. Nenhum tipo de pensamento corruptível. Nada. Você tem que sempre se libertar, se transformar. E você faz isso através da palavra de Deus. Tendo uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de verdade e integridade com a palavra de Deus. Amém? Cumprindo, honrando os teus compromissos com Deus. Isso é você purificar-se a si mesmo todos os dias. Porque Ele é puro. Amém? Então todo aquele que pratica o pecado, ou seja, o que faz o oposto, né, ao que a gente acabou de ler, todos aqueles que faz, né, diferente do que Deus ensina, ele é o quê? Ele pratica o pecado e ele transgride a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. De fato, o pecado, ela é a transgressão da lei. É você desobedecer. O pecado é a desobediência a Deus. Amém? Deus sempre impôs limites para o homem, meus amados. Né? Lá no início da origem, né? Adão e Eva, Deus colocou um limite apenas. Não coma deste fruto, o resto é tudo de vocês. Porque eu tô livrando vocês, né, de conhecer o lado ruim da história. Então você só conhece o bom, olha que maravilha. Tá tudo fácil para vocês, mas o homem se corrompeu, né? Ele transgrediu aquele mandamento. E para nós, meus amados, agora, o Senhor trouxe, né, os mandamentos para que a gente não venha se corromper, não venhamos transgredir Ele.
Amém? Ele diz assim, olha, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Meus amados, isso daqui é uma coisa que você tem que guardar para o resto da vida no seu coração. Vocês sabem que ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados de uma vez por todas. Jesus fez um ato, meus amados, que não é um ato simbólico, é um ato eterno. Ele veio, meus amados, em forma de homem. Ele se absteu de toda a sua glória e majestade. Ele se diminuiu no formato de homem. Assim, carne e osso, limitado. Mas, meus amados, ele viveu a obediência. Ele viveu o exemplo perfeito do que é ser filho de Deus aqui na terra, para deixar um exemplo para mim e para você de como nós temos que ter um comportamento perante Deus, conduta perante Deus. E ele permaneceu fiel, meus amados, até o final. Porque nele não houve um sequer tipo de pecado. Todo aquele que nele permanece, ou seja, todo aquele, eu e você, que temos Jesus como nosso exemplo e servimos e seguimos os teus passos, nós permanecemos nele, então nós também não teremos pecado. E todo aquele que está no pecado, ou seja, é contraditório, não viu o Senhor e nem o conheceu. Porque se você conhecer de fato o que Deus fez por mim e por você, que nem Joãozinho disse lá em cima, lá, o grande amor de Deus, se você entender o que significa isso, você vai se livrar do pecado. Você vai falar assim, não posso pecar contra Deus, porque o que ele fez por mim é muito precioso. Ele me amou de tal forma que ele entregou seu filho para morrer por mim. E agora eu não vou obedecê-lo? Eu não vou me livrar do pecado? Ou seja, meus amados, vai ter algo dentro de você que vai queimar, vai falar muito alto, né? Esse Espírito de Deus que está dentro de você sempre vai te ajudar a você nunca cair no pecado. Todas as vezes que vir um pensamento, uma sofisma, vir, né, uma tentação para você, que é a tentação da carne, meus amados, você vai entender, não, eu não vou cair nisso. Não, eu não vou permitir, né, o meu corpo, a minha carnalidade falar mais alto do que o meu espiritual. Não vou deixar isso acontecer. Então você não vai transgredir contra Deus, meus amados. Você está entendendo o que é viver a santidade? É você falar assim, não, isso vai desagradar a Deus. Não, isso vai trazer malicência para a minha vida. Isso vai trazer coisas ruins. Não vou fazer isso. Não vou sentar na roda dos escarnecedores. Não vou permitir me embriagar. Não vou fazer isso. Não vou passar a perna na pessoa. Não vou mentir mais. Não vou mais omitir as coisas dentro do meu casamento. Não. Todas essas coisas, meus amados, ela vai ser dissipada por causa do quê? Da santidade. A santidade te liberta de tudo isso, meus amados. Amém? Então lembre-se, filhinhos, ele enfatiza aqui, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Amém? Meus amados, hoje o mundo está terrível. Está terrível. Hoje está crescendo muitos falsos profetas. A gente está vendo diariamente pessoas, meus amados, oportunistas, vendo a situação que o mundo está, e eles estão ali usando a boca, os lábios, falando das coisas de Deus, mas Deus não está nesse negócio não. Por isso que você temos que ter muita sabedoria, muito discernimento de espírito, para a gente não ser enganado por ninguém, por nenhuma heresia, por nada, meus amados. Amém? Não podemos nos deixar ser, levado ao erro. Lá em Atos 1:6, quando os discípulos perguntaram a Jesus, falando, Jesus, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram a Jesus, dizendo assim, Senhor, tu restaurarás, tu neste tempo, o reino de Israel? O que Jesus disse para eles, meus irmãos? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, meus irmãos, tudo que vai acontecer, nós não sabemos o tempo. Nós conseguimos ver os sinais. Deus avisa os seus profetas? Avisa. Mas, meus amados, da forma que está sendo aplicado aí, você que está fundamentado na palavra, facilmente você sabe o que é verdade, o que é mentira. O que é pessoas usando, dessa situação caótica que está no mundo simplesmente para se autopromover, para ficar famoso no YouTube, ganhar dinheiro com o YouTube. Você pode ver que a grande maioria está assim. Poucos estão se importando se está tendo dinheiro, se está tendo sucesso, mas está falando da palavra. Independente se está tendo sucesso ou não, mas está falando. Se está alcançando 10, 40 ou 100 mil, graças a Deus que está alcançando alguém. Amém? O coração não está na fama, no sucesso, o coração está em levar a verdade. Então, meus amados, não deixem se enganar por ninguém. Amém? Seja fundamentado na palavra. Aquele que pratica a justiça, ele é justo.
assim como Deus é justo. Amém? Porém, aquele outro que faz ao contrário disso, aquele outro que a gente acabou de falar todas essas coisas, aquele que pratica o pecado, ele é de Satanás, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Amém? Então, meus amados, é tudo isso que nós estamos aprendendo. Essa é a forma de saber quem é os filhos de Deus e quem não é os filhos de Deus. Quem não pratica a justiça, quem não é fiel, meus irmãos, quem não é íntegro, quem não é transparente, quem não é sincero de coração, não só de lábios, meus amados, não procede de Deus. E outra coisa muito importante que ele diz aqui, e também quem não ama o seu irmão. Volto a falar para vocês que nem eu falei do último vídeo, você tem alguma coisa contra o teu irmão? Você tem alguma coisa contra qualquer pessoa que seja, meus irmãos? Mesmo que ela tenha cometido algo ruim contra você, você está alimentando isso dentro de você? Você tem algum tipo de sentimento sobre alguma pessoa que não te faz bem? Agora é hora, meus amados, de liberar perdão. Agora é hora de você limpar o seu coração para que você seja filho de Deus. Porque se você alimenta qualquer coisa estranha dentro de você, qualquer sentimento de mágoa, rancor, ódio, seja lá o que for, se você está alimentando isso e prefere não tomar uma atitude de perdoar, você não está sendo justo. Você está criando um bloqueio para que você não alcance essa graça de Deus de ser chamado filho de Deus. Amém, meus amados? Limpa seu coração, sabe? Eu sei que não é fácil, mas se você tomar uma conduta, falar assim, não, eu me decido perdoar. Meus amados, faça esse teste. O próprio Deus, ele vai te sustentar, ele vai te dar força para que tudo ocorra conforme a vontade dele. Deus vai te ajudar a perdoar. O próprio Deus vai arrancar a hora que você decidir, não, eu vou perdoar por amor ao Senhor. Eu vou perdoar para não criar mais, sustentar essa coisa ruim. Eu vou perdoar. O próprio Deus vai limpar do seu coração todo esse tipo de sentimento. Amém? Faça esse teste para você ver como é real. Amém? Então é isso que é a mensagem que João está trazendo para nós. Esta é a mensagem que nós estamos ouvindo desde o princípio. Sempre a palavra está trazendo a verdade para nós. Mas, meus amados, nós temos que cumprir a verdade, a palavra de Deus, temos que praticar a palavra de Deus. E outra coisa ele enfatiza, que nos amemos uns aos outros. Ele dá um exemplo aqui, lá do início também, meus irmãos, que não sejamos como Caim, filho de Adão. O quê? Pertencia ao quê? Ao maligno, ele deixou se corromper. Ele não levou a sério a santidade. Ele matou Abel, meus amados. E por que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más. Ele já estava caminhando num caminho errado. E o seu irmão, ele era justo, era fiel, ele era temente, era diferente, era o oposto, você está entendendo? Então, meus amados, ele fala de novo, não se admirem se o mundo os odeia, sabe? Não se queixe falando assim, poxa, ninguém gosta de mim, todo mundo olha atravessado, o meu patrão não me trata bem, as pessoas do meu trabalho não me tratam bem, dentro da minha parentela ninguém me trata bem. Sabe por quê, meus amados? Porque quando você serve verdadeiramente ao Senhor, você vai ter um grande inimigo, sabe quem? O mundo. O mundo vai ser contra você. Amém? As pessoas que não têm santidade, que não servem a Deus, facilmente elas são o quê? Influenciadas pelo maligno. E o que ele vai pôr na mente das pessoas? Trate essa pessoa mal. Tá vendo essa pessoa aí? Não é digna de amor, não é digna disso. Então, meus irmãos, Satanás, ele tem um alto poder de persuasão, na mente, facilmente na mente daqueles que não têm Deus, aqueles que não são santos, que não se purifica, que não se santifica diante do Senhor. E nós, meus amados, que somos, aqui conhecedores da palavra, que estamos nos alimentando da palavra, vivendo a santidade, cumprindo a santidade progressiva, ainda assim nós todos os dias temos que ter o quê? As armaduras de Deus contra isso. Todos os dias temos que estar nos cobrindo de oração, pedindo a libertação, pedindo que o Senhor nos guarde, pedindo que o Senhor nos livre de toda a tentação. Todos os dias, meus irmãos. Isso é eterno. Enquanto a gente durar aqui nessa terra, vamos ter que ter esse tipo de conduta, de nos guardar, de nos cobrir em oração, pedindo sempre que o Senhor possa nos visitar, nos limpar de qualquer imundícia, que nada, nenhuma sementinha, meus amados, de praga vem entrar no nosso coração e criar raiz. Nada, não podemos permitir que isso aconteça. Amém? E você tendo uma vida dessa, você sempre vai ter o mundo contra você. Sempre onde você passar vai ter pessoas que vão ter inveja de você, vai falar mal de você, vai fofocar da tua vida. Só que você não pode se abalar nem se abater por causa disso. Amém? Porque ele fala assim, porque nós já sabemos, irmãos, que já passamos da morte para a vida.
Amém? Já passamos da morte para a vida, ou seja, você já teve o privilégio da santidade inicial, que é de poder conhecer a Jesus e o próprio Senhor fazer morada dentro de você. Isso é eterno, isso é maravilhoso. Agora cabe a mim e a você manter essa santidade, buscar a santidade. Amém? Para que aquele grande dia nós possamos de fato ser transformados como Cristo é de corpo, em glória. Amém? Então ame o seu irmão, não tenha rancor, permaneça na vida, não permaneça na morte. Amém? Não odeie o seu irmão, porque quem odeia o irmão é o mesmo crime de assassino. Amém? Você está tendo o mesmo comportamento de um assassino. Então, meus amados, e ele fala que nenhum assassino, ninguém que tem esse tipo de comportamento vai ter a vida eterna. Amém? Então, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo é o amor, porque Ele deu a sua vida por nós. E eu e você também temos que dar a nossa vida por nossos irmãos. Temos que fazer o possível, meus irmãos, para ajudar o que está do lado, o que está caído, né? Ele fala algo aqui muito sério e muito simples também, que às vezes a gente não leva em consideração. Alguém que está ali, né, passando por necessidade, alguém que está ali passando por dificuldade, né? Às vezes alguma coisa de comer, ou às vezes uma conta de força, de água, né? E você sabe dessa necessidade do seu irmão, e você tem recursos para poder ajudá-lo, e você não ajuda, meus amados. E se você não compadece dessa pessoa que está necessitada, às vezes nem pede para você porque tem vergonha, e você sabe da necessidade dela, e você tem dinheiro, você tem condições de ajudar a pessoa, e você não ajuda, como você pode dizer que você tem o amor de Deus dentro de você? Isso é mentira, isso é contraditório. Então, filhinhos, não amemos só de palavra, não amemos só de boca. Falar que ama é fácil. Agora você completar essa ação, praticar esse amor, aí você faz através das suas obras, através da sua ação. E em verdade, amém? Tem que fazer isso com amor, em verdade. Então, meus amados, é tudo isso que João está dizendo. Então, assim saberemos que somos, de fato, da verdade. E vamos o quê? Tranquilizar o nosso coração diante de Deus, porque você sabe que você está fazendo o que Deus quer que você faça. Amém? Em nome de Jesus, meus irmãos, seja alimentado por essa palavra, obedeçam os mandamentos do Senhor, permaneçam firmes nele até o fim, porque Ele vai permanecer em você também. Deste modo, meus amados, eu e você saberemos que Ele permanece dentro de nossos corações. Pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus, que foi nos dado, meus amados. Quando Jesus subiu, o Espírito Santo de Deus desceu. E hoje Ele está operando em nosso meio, meus amados, trazendo o quê? Arrependimento. É que nem João Batista que estava gritando no deserto: ei, arrependam-se, arrependam-se. Está chegando o Messias, o Mestre está vindo, arrependam-se. João gritava isso no deserto. Alguns davam ouvido, outros não. E o Messias chegou. Agora, meus amados, é a mesma coisa. Povo de Deus, pessoas que não aceitaram Jesus também, ei, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se de tudo que você está fazendo errado na tua vida. Ei, arrependa-se. Volte aos pés de Jesus. Volte aos pés da cruz. Entregue a sua vida ao Senhor. Arrependa-se de tudo que você está fazendo de errado na tua vida. Arrependa-se do tempo que você está perdendo da sua vida. Arrependa-se e volte para o Senhor. Aceite o Espírito Santo de Deus na tua vida, que foi dado por mim, foi dado para mim e para você, para que nós sejamos, convencidos do pecado, para que nós sejamos tendo uma vida de justiça e de juízo. Amém, meus amados? Essa é a palavra de Deus no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.